nesse terceiro domingo do tempo do Advento, a preparação para o Natal. Lembramos mais de uma vez, 3 grandes personagens são apresentados. Primeiro, o profeta Isaías. Na primeira semana, ele teve a palavra principal, mas depois escutamos o profeta Isaías em cada missa. O segundo personagem que escutamos na semana passada e hoje também, João Batista. O terceiro será no 4º domingo, Maria, nossa mãe. Então, o que a palavra diz? O profeta anunciou: chega o tempo que Deus envia aquele que Ele escolheu e que tem a capacidade de trazer salvação. Todo o povo de Deus ficou esperando. Quem será? Se os homens são tão limitados. Mas Deus enviou o seu próprio Filho, o único capacitado para tamanha empresa. E vindo, abrirá os olhos dos cegos, fará os surdos ouvirem. Não judia dele, solta ele, por favor. Solta ele no chão. Tem perigo não? Pode soltar. Hã? Vem aqui comigo. Vem? Não? Tá bom. Vejam, Ele restaura, traz um tempo de paz, e é capaz de encher o coração do ser humano de esperança. É disto que Jesus nos fala no Evangelho. Além disto, a palavra do apóstolo, que vem dizer assim: olhe a paciência de quem trabalha. Por exemplo, um agricultor prepara a terra, lança semente, confia no tempo, até que finalmente possa ver o fruto e colhê-lo. E nós, na expectativa de Cristo que vem, não vamos viver semelhante paciência? Quando virá o Senhor? Não sabemos. Mas virá num dia destes. Não depende de quem tem saúde, de quem tem idade, ou coisa do gênero. O Senhor virá. E vindo, espera o quê? Encontrar-nos ricos do melhor fruto de conversão e de vida nova. E vem então o Evangelho. João Batista na prisão. A vida de São João Batista é envolvida de algum mistério para nós. Alguma coisa nós sabemos. Por exemplo, que ele fazia parte de uma comunidade que vivia no deserto. Saía da casa deles para conduzir o rebanho de ovelhas naquela região de vegetação baixa e pastagem, pois estava lá. Uma vida severa. Se apresentava diante do povo como um homem da mais
profunda espiritualidade. Ali, ele anunciava que todos deveriam esperar o reino de Deus. Anunciou. E como era costume daquela comunidade, não podiam se purificar lavando as mãos, como os judeus faziam. Dizia, não basta lavar as mãos. Ninguém é puro lavando as mãos. A verdadeira pureza vem na mudança da vida. Mergulho aqueles que vêm na água, para lembrar que não é apenas a mão, mas é o homem inteiro que deve ser purificado. Mergulho, na língua grega, é batismo. É isto que João fazia, mergulhava, batizava, preparando o caminho do Senhor. Pela palavra de Deus, ele esperava a vinda do Messias, tinha paciência, tinha uma palavra severa e pesada, morreu por causa dessa palavra. Mas teve uma dúvida: será que o Messias é Jesus? Então mandou perguntar: é o Senhor ou vai ser outro? Jesus não dá uma resposta direta, mas apenas diz isto: voltem e digam para João o que vocês estão vendo. Cegos enxergam, surdos escutam, paralíticos caminham. E a boa nova da salvação está sendo anunciada a todo ser humano. Para João bastou isto. Era a palavra profética. Mas o que Jesus quis dizer? Que o reino de Deus começa quando enxergamos. Quem é cego? Senão quem não quer ver. Quem é surdo? Senão quem fecha os ouvidos para aquilo que está sendo anunciado. Quem é paralítico? Senão aquele que não é capaz de sair do seu lugar e chegar até onde está o irmão mais necessitado. Por isso João entendeu, deu a vida por isto. Mas Jesus completa tudo dizendo: o que é que foram ver no deserto? Alguém que está aí, sendo tocado para onde o vento leva? Não. João não é assim. O homem de opinião fraca, sem conhecimento e nem doutrina, muito pelo contrário, ele é a voz que clama no deserto desta vida. Quem é João Batista hoje? Aqueles que anunciam, os pais em primeiro lugar, em casa, que não podem ser como um caniço agitado pelo vento, seguindo qualquer moda, mas com a vontade firme de dar testemunho da fé em Cristo. Assim preparamos para o Natal que chega, para ter um coração purificado, olhos atentos, ouvidos abertos, disposição para caminhar na direção de nosso Senhor, e que o Senhor, vindo, nos encontre assim preparados. Celebramos a festa de Santa Luzia. Que maravilha quando a igreja nos propõe
o martírio. Martírio, que quer dizer exemplo, testemunho. Quantos mártires na vida da igreja? Nem sabemos de todos, de alguns conhecemos a vida. Santa Luzia, por exemplo. Santo Agostinho nos interroga, como comentei no primeiro dia do Tríduo, alguém já cometeu esse despropósito de pegar alguma coisa na sua casa, vir até a igreja e oferecer para o mártir ou para um santo? Se fez, arrependam-se. Nunca oferecemos para o mártir ou para um santo. Tudo que oferecemos é para Deus, pois o mártir ofereceu a vida para Deus, e assim nos ensina o caminho da fé. Qual é o caminho da fé? Reconhecer Deus diante de nós. Então, celebrando Santa Luzia, alegremo-nos. A nossa alegria está em Santa Luzia? Não. Está em Deus, em Cristo, pois é para Ele que caminhamos. É a vida que Cristo nos dá, que nós pedimos. Como podemos chamar Jesus? Nossa luz, de fato. Se Ele for nossa luz, nós enxergamos. Que seja a nossa luz. E que Santa Luzia seja para nós testemunho de fé e de confiança em Deus, para mudar a nossa vida e de Deus nos aproximar cada dia mais numa vida de conversão e de obediência do mandamento de Deus. Que a intercessão de Santa Luzia chegue diante do único intercessor de nossas vidas, Cristo Jesus. Mas como nós pedimos uns pelos outros, continuam os santos fazendo a mesma coisa. E que peça, sobretudo, por aqueles que estão na dificuldade da doença, em grandes problemas da vida, mas acima de tudo, por aqueles que estão na obscuridade da falta de fé, para que caminhem com Cristo, nosso Senhor. Santa Luzia, interceda por nós. Creio em Deus